vamos falar dessa small cap aí, que subiu quase 40% no ano, e você falou aí que é só o começo. Agora me diz aí por que é hora de comprar Vivara, hein? Bem-vindo. Boa tarde, Paula. Obrigado pelo convite. Bom, aí, já me responda aí, por que é hora de comprar Vivara? Tá, beleza. Aqui tem uma história, Paula, pra gente que foi muito comum até nessa janela de IPOs que o João estava falando, de que muitas dessas empresas que vieram para a Bolsa num segundo momento, de empresas menores, buscando capitalização para executar um plano de crescimento e tal, tiveram ali um freio, pelo menos no preço da ação temporário, ali, de alguns investidores saindo pesadamente desses papéis. Então, teve vários exemplos dentro desse universo, principalmente de empresas que eram antigas investidas de fundos de private equity, em que esses fundos têm um mandato, tem um período em que eles precisam desinvestir, e era natural que depois do IPO, depois de alguns meses, se a ação performasse bem, eles fossem vendedores. Isso traz para o papel que a gente chama de overhang, né? Difícil você ver muito comprador para um papel que você sabe que tem um vendedor grande ali, não tem muito por que você ficar dando saída para o cara. Você espera esse movimento e aí, depois que esse movimento acontecer, você vai ver alguma apreciação no preço da ação. Tende a acontecer movimentos parecidos com esse. Vivara mistura um pouco dessas duas histórias. Então, foi uma empresa que veio para a Bolsa antes da pandemia, em 2019, no final de 2019, e menos de 6 meses depois que ela veio para a Bolsa, o pior dos mundos aconteceu para ela, que era aquele cenário de cauda extremo, tipo, o que pode dar mais errado para essa empresa? Se um dia a gente não puder abrir nenhuma loja mais, né? E foi o que aconteceu. Então, naquele momento, o preço da ação colapsou, a Vivara estava negociando mais ou menos 26, 27 reais, na época a ação foi a 10 reais, e acho que surpreendeu muito o mercado, depois da pandemia, foi ver de que no pior ano possível para empresas, as vendas caíram só 10%. Ou seja, tem uma resiliência muito importante em Vivara, assim, algo que era muito comentado na tese, mas que só um teste de estresse real para você conseguir, de fato, ver se essa resiliência existe ou não, né? Então, para a gente, foi uma empresa que a gente acompanhou de perto desde o IPO. E a gente decidiu montar uma posição no final de 2000, na metade de 2022. E aí, logo depois que a gente montou essa posição, veio uma notícia de que um dos maiores acionistas da Vivara começaria a vender a sua participação, que é o senhor Márcio Kaufmann. O Márcio é ex-CEO da Vivara, é filho do fundador da empresa, e ele começou a desinvestir. Aí o que eu vou comentar agora não é fofoca nem nada, é notícia bastante veiculada já, bastante reportada na mídia. Existe um desentendimento entre os dois, né, e o Márcio está se afastando da Vivara. Então isso começou com ele saindo da posição de CEO, e agora se encaminha com ele deixando aos poucos de ser um acionista importante. Então ele tinha ações trancadas no acordo de acionistas, parte dessas ações foram liberadas, e ele é um vendedor de ações da Vivara já há mais ou menos uns 6 ou 8 meses, não me lembro exatamente de cabeça. E criou-se da mesma maneira que nessas outras histórias esse overhang, né? Era difícil você ver a ação da Vivara andando sabendo que tem um vendedor tão grande, vendendo cerca de 5, 7% do capital da empresa na bolsa. Então, ficou esse peso, né? O que a gente tem visto, e vem na esteira um pouco do que o João estava comentando agora, é que tem demanda para a venda do Márcio. Então, todos os lotes que ele trouxe para o mercado até agora foram absorvidos por investidores. A maioria dos investidores, fundos locais aqui, que gostam bastante da tese de Vivara. E nesse momento resta ainda uma posição para ele se desfazer, que é de um tamanho mais ou menos similar à oferta que aconteceu na semana passada e que deve acontecer daqui a uns 60 dias. Ele tem um lock-up agora para terminar de vender. E acho que já precificando um pouco disso, né, de que vai acabar esse overhang, de que a empresa vem entregando resultados excepcionais nos últimos trimestres, a gente pode explicar um pouquinho dessa alta muito boa que a empresa teve nesse ano. Então, subindo mais ou menos 40%, é um ano muito bom para acionistas de Vivara. Tá, joia. E você falou aí da saída do Márcio, certo? Certo. Tem esse tempo aí de 60 dias, né? Então, na verdade, vai ficar ainda... Então, seria, vamos dizer assim, uma janela aí para aproveitar, de repente, o valor da ação? Acho que tem um potencial, sim, de se provar uma janela. É natural que agora, principalmente já teve essa alta muito relevante nesse ano, né? E talvez aconteça, sim, uma acomodação nesses próximos meses. Se acontecer, eu considero uma excelente oportunidade. Eu acho que para a gente aqui hoje, Vivara é uma das séries que a gente mais tem confiança dentro da nossa carteira de small caps. E acho que esse teste de estresse que a ação está passando agora, em que está tendo muita demanda para absorver esse lote grande de venda, que é uma coisa você falar de Localiza, igual o João estava falando, vem uma oferta de 4 bi, é uma empresa que o mercado inteiro acompanha, é uma empresa que
vale mais de 60 bilhões de reais, tem demanda de investidor internacional também, então é muito mais fácil absorver uma oferta. Agora, quando você olha uma empresa pequena, igual a Vivara vale pouco mais de 6 bilhões de reais, é 1/10 do valor de mercado da Localiza só. É mais difícil, a empresa é menos conhecida, tem menos cobertura, não cabe no cheque de um investidor internacional, porque o cara nem justifica olhar, porque vai ser muito insignificante para ele essa posição. Então você precisa ter um mercado mais quente, um mercado mais aquecido para que empresas como essa consigam absorver tanta demanda. Eu acho que é bem sintomático, sabe? Eu acho que do momento que a gente vive aqui na Bolsa Brasileira, o que a gente está vendo de demanda por essa ação da Vivara. E para a gente aqui, é uma tese de crescimento, uma tese de abertura de novas lojas, criação de uma nova marca, né, que é a Life. Então, a Vivara já era a maior joalheria da América Latina. Em 2017, eles decidiram transformar uma coleção que eles tinham, que era a Life de prata, em uma joalheria de prata. Então, a Life saiu aos poucos de ser um stand dentro da loja da Vivara para se tornar outra loja de joias, e hoje é a segunda maior joalheria da América Latina. Então, assim, é impressionante a execução que eles tiveram e todos os dados financeiros da evolução da Life, desde que começou a ganhar escala, surpreenderam positivamente o mercado. Então, as lojas canibalizam menos do que imaginadas as principais lojas da Vivara, as lojas têm um perfil financeiro melhor do que imaginado lá atrás, têm apresentado um retorno sobre o capital mais elevado do que se imaginava no plano de negócio original. Então, a gente tem vários fatores super positivos nessa tese. E a queda de juros chegando aí também, né? Para facilitar e estimular o consumo também, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. O case especificamente de Vivara é bem legal, porque essa discussão do consumo ela é algo que vem e volta, né? Quem que é o público exato da Vivara, né? Não é um público de classe mais baixa, mas também não é um público de classe mais alta. A Vivara atende muito bem a classe média. Então, eu acho que é isso, assim. E atende muito bem a classe média, eles têm até essa brincadeira que eles falam, de que eles têm um ticket mágico, né? Em que, se o preço do ouro subir muito, eles vão ter que diminuir um pouco a gramatura das lojas que eles entregam. Se o preço do ouro cair, eles vão poder aumentar um pouco mais a gramatura, mas o ticket tem que ficar ali situado entre 2 e 5 mil reais. Esse é o valor que eles entendem, que eles são presenteáveis ainda, então não é um presentinho, né? É um presente especial para a maioria de nós aqui. E é acessível, né? Então é um presente que você vai conseguir, vai parcelar em várias vezes, mas você vai conseguir... Em 12 vezes. Vai entregar ali o sentimento que você quer passar com esse presente, né? Então é uma marca que é muito resiliente por conta disso. E hoje ela está muito sozinha nesse mercado no Brasil, né? A maior concorrente que ela tinha, que era a Pandora, saiu do Brasil. O resto é um mercado extremamente fragmentado ou informal. Então, dentro do mercado formal de joalherias, a Vivara já tem 17% de market share aqui no Brasil. Nossa, números muito bons. E aí me diz uma coisa, né? Vamos fazer um exemplo aqui, para a gente ter uma noção de quanto poderia investir. Eu tenho 20 mil reais para investir, vamos dizer, na classe de small caps. O quanto eu poderia alocar em Vivara, por exemplo? Então, a gente tem uma carteira recomendada aqui de microcaps, em que a gente tem hoje 11 ativos. O peso de Vivara dentro dessa carteira hoje, se eu não me engano, é em torno de 7 ou 8%. Então, faria essa conta, vai dar em torno de R$ 1.600, R$ 1.700, acho que aqui de cabeça, para você colocar numa ação como essa, você tem uns 20 mil para colocar em small caps no geral. Acho que é um ticket interessante para você começar.